Jamil Chad, todas as tardes com a gente, entre nós, na Band News FM. Jamil, hoje para falar a respeito de uma reunião da OMS que vai finalmente, quem sabe, por fim a pandemia da Covid-19. A gente sabe que informalmente o mundo praticamente já colocou fim à pandemia, mas oficialmente ainda não, né, Jamil? Que pé tá isso? Teve reunião, não teve? Como é que foi? Diga, Jamil, boa tarde. Fábio, boa tarde, Adriana, boa Boa tarde a tarde. todos. Talvez o dia que a gente tanto esperava chegou, né? Que é não só o final, vamos dizer assim, entre nós, para usar aqui o Nosso título bordão. do programa, mas um fim oficial da pandemia. Não é o fim da Covid, não é o fim do vírus, a gente já vai falar disso. Mas, bom, é o fim dessa emergência sanitária internacional. Agora, o que está acontecendo exatamente? Em primeiro lugar, essa foi a emergência sanitária internacional declarada no final de janeiro de 2020 e que, claro, ao ser declarada, obrigou os governos a atuarem. A gente sabe que não foi bem assim, porque vocês se lembram muito bem, por semanas, eu diria até meses depois da declaração da pandemia, perdão, da emergência internacional, muitos governos basicamente falaram, não é com a gente, né? Não temos nada a ver com isso está acontecendo lá na China, depois está acontecendo lá na Itália, até que aconteceu em casa, né? Aí a gente se mexeu, mas bom, isso é um outro assunto. Para declarar o final da pandemia, a OMS precisa reunir os seus cientistas e aí haverá, e é isso que está acontecendo, uma recomendação oficial da parte do mundo acadêmico, do mundo da ciência, para a OMS dizendo, olha, de fato, a pandemia ou a Covid-19 não representa mais uma ameaça sanitária internacional. Muito bem. É disso que se trata a reunião hoje. São os cientistas debatendo entre eles, primeiro, se a Covid-19 é ou não é uma ameaça internacional. Muito bem. Se eles decidirem que não é uma ameaça mais internacional, aí eles vão repassar essa recomendação para Tedros Ghebreyesus, o diretor da OMS, que então toma uma decisão em nome da OMS, se ele acata ou não a tese ou a orientação dos cientistas. Tradicionalmente, ele sempre acata a tese dos cientistas. Então, seria uma grande surpresa se os cientistas dissessem, olha, acabou a pandemia, e a OMS disse, não acabou não. Então, isso é muito raro de acontecer. A reunião já aconteceu. A reunião ela não é pública, ela não é aberta, isso é uma grande crítica, inclusive, porque a gente nunca sabe exatamente o que acontece, e agora essa recomendação está sendo escrita para que seja enviada para a OMS. Então, a gente talvez leve alguns dias para saber o resultado final dessa reunião. Mas o fato é que aquele dia que a gente tanto esperava, pode ser que finalmente tenha chegado. Pode ser, porque obviamente eles podem decidir que não é o momento de acabar com a pandemia. Vamos só colocar os números aqui rapidinho. Em primeiro lugar, em 3 anos e alguns meses de pandemia, oficialmente, mais de 7 milhões de pessoas perderam a vida. 7 milhões de pessoas. E mais de 760 milhões de casos oficiais foram registrados no mundo. Agora, esses são os números oficiais. A gente sabe que um número é muito maior, a própria OMS diz que é muito maior. O que aconteceu no último mês? Uma queda muito drástica desses números. Só para a gente colocar numa comparação. No auge da pandemia, a gente estava vendo mais de 50 mil mortos por semana. Tinha semana que chegava ali a 70, 80 mil mortos por semana. Hoje nós estamos vendo isso no mundo, claro. Hoje nós estamos vendo por mês 16 mil mortos. Ou seja, é um número muito inferior ao que se via no auge da pandemia. Mas ainda assim, 16 mil mortos por mês no mundo por conta de uma doença é obviamente algo extremamente preocupante. No Brasil, mais de 700 mil mortes desse total aí Exato. dos mais de 7 milhões que você trouxe a informação. O Brasil tem 10% das mortes no mundo, né, arredondando. E já meio importante que você disse de que pode ser declarado o fim da pandemia, do risco, né, da Covid como um risco de pandemia, de um problema sanitário internacional, mas novas cepas surgindo na Índia, casos em crescimento na Índia, o que está acontecendo lá muito provavelmente é uma cepa da Omicron. Então, de qualquer forma, é isso. O vírus não deixou de existir, né? Ainda que o alerta internacional seja retirado, a gente tem que ficar atento e acompanhando as notícias, né?
Exatamente, Adriana. E esse é uma das teses, inclusive hoje pela manhã, na abertura da reunião, o Tedros Ghebreyesus falou justamente isso. O mundo vai ter de conviver com esse vírus. Ou seja, ele não vai desaparecer. Não é um vírus que, hoje decretamos que ele desapareceu. Não, como eu disse, só no mês de abril ele matou 16 mil pessoas no mundo. Ou seja, ele não desapareceu e ele não vai desaparecer. Qual é a grande diferença? Que nós temos vacinas e temos uma capacidade muito maior de entender e de nos proteger. Agora, isso não quer dizer que não precisa mais fazer nada. Não, precisa tomar o reforço da vacina, precisa continuar monitorando, precisa fazer o sequenciamento de DNA das variantes, tudo isso vai precisar continuar a ser feito. Então, sim, acaba, eventualmente, aquele pico, aquele momento mais dramático da pandemia, mas não representa o fim da Covid-19. A Covid-19 provavelmente chegou para ficar. É isso. Vacina nos trouxe até aqui, né? Obrigada demais, viu, Jamil? A vacina é o centro dessa história. É absolutamente o centro dessa história. É isso, mais vacina, menos ignorância, né? Isso é Opa. importante demais. Isso. Valeu, Jamil. Um abraço. Um abraço para vocês. Até amanhã.